O livro do profeta Zacarias, no seu capítulo 4, ele nos fala de palavras proféticas a respeito de um personagem chamado Zorobabel. Este Zorobabel foi um dos que retornaram da Babilônia e tinham a incumbência da parte de Deus de restaurar o templo derrubado por Nabucodonosor, restaurar a vida civil do povo judeu na cidade de Jerusalém. Então nos diz no capítulo 4 de Zacarias, nos versos 8 a 10 especialmente, novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Dessa maneira, o povo que retornou com Zorobabel viam o templo novamente ser erguido, mas muitos anciãos se lembravam da formosura e da majestade que era o templo construído por Salomão. Este novo templo não tinha a mesma majestade, a mesma riqueza do antigo templo. E dessa maneira muitos desprezavam essa nova construção. E assim seria fácil desanimar diante dos parcos resultados e progresso. Encontramos o povo de Judá desencorajado na ocasião do lançamento dos alicerces do segundo templo, bem como na reconstrução do templo nos dias de outro profeta chamado Ageu. E este versículo, ele tem esse tema, que nos lembra que não devemos julgar a obra de Deus pelos padrões humanos. A pergunta que fazemos hoje: você também é um dos que desprezam o dia dos humildes começos? Muitos, infelizmente, desprezam as coisas iniciais da obra do Senhor. Muitos olham com desdém e em seus pensamentos fazem a seguinte formulação: isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E assim criam um desânimo geral naqueles que estão querendo fazer alguma obra para o Senhor. E aqui nós encontramos este princípio que Deus, ele tem um modo de trabalhar. Deus não começa as suas grandes obras de uma maneira com muitas pessoas, mas Deus começa a sua obra com, às vezes, uma pessoa, como foi no caso de Abraão. Abraão foi chamado e Deus deu a promessa para ele que ele seria pai de uma grande nação. Ele que já era avançado em idade, sua mulher estéril, mas Deus realizou o milagre e da sua vida nasceu Isaque.
e sucessivamente toda a nação de Israel veio por um homem apenas. Daí nós vemos a maneira de Deus trabalhar. Assim, o poder divino é exibido de modo mais pleno. Assim, a fé é exercida e destinada a ensinar muitas lições. Nós podemos aprender na palavra do Senhor, sempre, como vemos também no início da igreja primitiva, quando apenas 120 pessoas estavam confiantes nas promessas do Senhor Jesus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o Evangelho chegou até nós através daquelas 120 pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor. Não se ausentaram, não perderam o seu foco nessas promessas e continuaram a realizar a obra do Senhor. E assim, em Atos capítulo 11, quando chegaram à cidade de Antioquia da Síria, eles foram reconhecidos pela primeira vez como cristãos, que significa pequenos cristos. E dessa maneira a igreja se espalhou, venceu os aspectos geográficos, os aspectos culturais e chegou até os nossos dias. Por que deveriam os homens desprezar aquilo que Deus ordena? Então os homens demonstram o seu desprezo de várias maneiras. Fingem ter compaixão por tais fraquezas. Nós encontramos um exemplo no caso de Neemias, quando Neemias se dispôs a retornar para Jerusalém, a reconstruir os muros da cidade que estavam derribados, e um certo personagem chamado Sambalate, ele, juntamente com os seus amigos, viram aqueles judeus reconstruindo o muro e ficaram indignados e começaram a escarnecer dos judeus. E diz no capítulo 4 de Neemias, verso 2: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Assim, esses personagens estavam escarnecendo dos judeus, e hoje também, infelizmente, muitos escarnecem daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Muitos agem, às vezes, como agiram um personagem chamado Eliabe, o filho mais velho de Jessé, o irmão mais velho de Davi. Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam no acampamento de Israel, aonde o exército de Israel estava sendo desafiado por um filisteu chamado Golias, um grande gigante, e Davi se aproximou, procurou saber o que estava acontecendo. E o fato dele querer saber o que estava acontecendo suscitou em seu irmão mais velho, Eliabe, palavras que não foram palavras muito agradáveis de serem ouvidas por Davi. Aquele irmão, ele censurou a Davi, e diz em 1 Samuel capítulo 17, verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens
acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então Davi se escandalizou com essa resposta, e Davi responde que, no verso 29, fiz somente uma pergunta. E assim Davi foi ter com Saul e, como a maioria das pessoas conhece, ele foi enfrentar aquele gigante Golias e prevaleceu. O Senhor Jesus Cristo, ele também passou naturalmente por essa mesma situação de desprezo. Nós encontramos quando ele estava ali na Galileia, e ele falando nas sinagogas, os judeus viram e se maravilhavam com a sua sabedoria e com os poderes miraculosos que ele realizava. Mas num determinado momento, eles disseram assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então, diz no verso 57, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então é uma maneira de muitos ridicularizar da obra do Senhor. Encontramos também em Atos capítulo 17, no início da igreja primitiva, quando Paulo estava na cidade de Atenas, aqueles grandes filósofos dos tempos do apóstolo Paulo, chamados epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntassem: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranho deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, é algo muito comum de acontecer na história bíblica, e também acontece nos nossos dias, quando nós realizamos a obra do Senhor. Vai haver sempre, além da perseguição, vai haver uma espécie de vitupério, de escárnio, de censura, e nós não podemos nos abater diante desse desprezo, porque Deus age de uma maneira totalmente diferente. Ninguém na vida espiritual já nasce uma espécie de um homem, uma mulher madura, um gigante na fé, mas todos nós nascemos como verdadeiras criancinhas. Nascemos de novo, precisamos do leite espiritual que vai nos alimentando, precisamos conhecer as doutrinas básicas, fundamentais da fé cristã, e assim nós vamos adquirindo este conhecimento da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus vai nos dando experiências, e com as experiências, como diz em Romanos capítulo 5, as provas, Deus vai nos aperfeiçoando, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, as pessoas pequenas, um dia elas vão crescer, e
aquelas pessoas que outrora, como Pedro, foram fracos quando foram provados, mas depois foram novamente reconduzidos a uma posição de fortaleza espiritual. Então o Senhor, Ele cuida dos humildes começos dos seus cordeirinhos. Aqueles que desprezam o dia dos humildes começos, eles em si mesmos, com certeza, deixarão de observar e nutrir pensamentos e sentimentos que os levariam a Cristo. Então, você deve observar a si mesmo como você está vivendo. A salvação pode vir por meios comuns ou mediante seus atuais conhecimentos e emoções. Esses são pequenos demais em sua estima. Anelam, muitas das vezes, por sinais e maravilhas. Não fique toda hora pensando nisso, mas busque conhecer o Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, vocês vão estar crescendo na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ser esperançosos. Os pastores devem ser esperançosos, estar atento aos sinais graciosos, e somos mais propensos a estar com ardente esperanças de que um dia muitos daqueles que estão entre nós estarão assumindo posições de responsabilidades no reino de Deus. Se você é pai ou mãe, avô ou avó, também espere o florescimento da graça em seus filhos, e assim os sinais da vida espiritual estarão latentes em seus filhos, para que eles possam também crescer como pessoas maduras na vida espiritual. Aqueles que ganham almas para o Senhor Jesus Cristo devem se alegrar ao haver o primeiro fruto que nasce da vida daqueles que são evangelizados, e assim essas vidas florescerão quando serem nutridas com a palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando essa certeza de que nas pequenas coisas o Senhor pode realizar grandes obras, e a sua obra prosperar e atingir os corações de muitos perdidos que estão vivendo em nossos dias. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos encoraje, para que prossigamos nesse trabalho tão especial, tão abundante, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Então o Senhor, Ele é abundante, Ele faz prosperar a sua obra. E isso realmente é algo maravilhoso, algo que podemos sentir, podemos viver. Então a nossa alegria de saber que um dia, lá atrás, começamos pequenininho, quase que insignificante, mas o Senhor operou através de nós e tem nos dado essa retribuição desse trabalho. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar esse entendimento, e assim, por menor que seja o seu trabalho, faça com dedicação, porque é feito para o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, suplicamos na ação do Teu Santo Espírito
que o Senhor comece com uma fagulha de fé no coração deste ouvinte que está vivendo longe do Senhor. Que o Senhor possa acender esta fé e seja apenas uma fé pequena, mas que seja algo que vai ser concluído com o novo nascimento. Também oramos por aqueles que estão fazendo e não fazem a tua obra. Ajuda essas vidas a fazer alguma coisa em retribuição ao muito que o Senhor tem nos oferecido, que é esta grande salvação, que é o perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Cristo Jesus. Abra o entendimento, Senhor, e que esses corações estejam esperando o momento do Senhor agir. Dessa maneira, o Senhor há de realizar aquilo que está no teu propósito. Agradecemos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.